Total. Muito, muito, muito bom. André, qual visão mais você traz dentro dessa perspectiva da economia, olhando o cenário atual e futuro, né? Independente da parte política, mas para melhorar um pouco aí a minha observação. A gente sabe que assim, toda a economia, ou a maior parte da economia vindo do setor privado, vem de empresas pequenas, médias empresas, né? São as empresas que movimentam a economia e que, por isso, tem que ter essa cultura de saber aplicar melhor o recurso que tem, né? E que muitas vezes a gente vê esse despreparo, empresas, empresários não sabendo aplicar bem os seus recursos. E aliado ao fato que a gente tem mais de 3, 4 gerações trabalhando no mesmo negócio, empresas que estão com 30, 40, 50 anos, 60 anos, e que também tem um conflito do modelo de gestão e que pode afetar essa estabilização e, consequentemente, toda essa linha mestra econômica, né? Então, hoje a gente está vivendo a pressão do mercado digital, né? Uma economia digital que não tem precedente, né? Aquilo que a gente estava falando, uma economia que vem, né, trazer a tecnologia como aliada para você poder ter ganho de produtividade, qualidade, assertividade. Então, assim, olhando uma perspectiva futura, falando do Brasil, tem alguma tendência, segmentos, a gente sabe que o agro é uma tendência, né, ainda muito forte, né, não só pela, pela base de produção, mas também pela qualidade, e também há um mercado que está aderindo às tecnologias, né, que muda também uma forma de economicamente se posicionar perante os outros setores. Assim, qual que seria esse norte dentro dessa perspectiva, nesse direcionamento com empresas familiares, mercados novos, emergentes, setores da economia, como a agricultura, que é forte, mas está mudando a característica, quer dizer, cada vez mais eu tenho menos gente como mão de obra no campo, meio que parece que está tudo meio virando, né? Tá tudo meio quebrando alguns paradigmas, alguns modelos. É isso mesmo? Assim, esse é um cenário de mudança, apesar de parecer que está virando de ponta cabeça, mas é positivo? É isso? Bom, vamos lá. Vou trazer tentar chegar nessa sua colocação. Então, acho que partindo hoje, né, olhando só, quando a gente faz uma análise, né, de conjuntura, uma análise de perspectiva, como eu coloquei, né, a gente parte lá, né, de um ambiente internacional, né. Então, vamos se ater um pouquinho mais à economia doméstica, né, ao Brasil, né. Então, eu enxergo assim, né, que a economia brasileira ela tem apresentado muitos avanços, né, ao longo dos últimos anos, tá? Mas ainda tem muitos desafios pela frente, tá? Bom, eu vou começar com algumas questões, né? Bom, de 2015 e 2016, a economia brasileira teve uma retração econômica significativa, né? O PIB brasileiro caiu algo em torno de 7%, né? Isso é uma queda significativa. Não vamos entrar aqui nas causas, né? Que foram na minha opinião, foram uma combinação de vários fatores diferentes. Mas o que a gente tem é que em 2017, 2018, 2019, até a pandemia, a economia brasileira ela teve um crescimento muito fraco e desigual, né? Então a gente cresceu ali em torno de um e pouco por cento, né? Isso fez com que o nível de atividade, né, então, da economia brasileira não recuperasse, até o período da pandemia, não recuperasse o nível de 2014. Então, as empresas ficaram com muita capacidade ociosa, mercado de trabalho, com muitas pessoas fora do mercado de trabalho, né, as famílias, né, tendo muita dificuldade, né, com a questão do acesso ao crédito, com dívidas, o endividamento ampliou significativamente, a parte, né, de vulnerabilidade socioeconômica ampliou muito,
né? As empresas se retraíram, né, em termos de tomada de decisão de ampliar a produção, ampliar investimento, né? E nesse contexto que já a economia já vinha numa situação um pouco mais fragilizada devido a essa crise muito forte, a gente teve a pandemia, sofremos a pandemia. Foi então uma crise sanitária que uma crise sanitária, econômica e social que se retroalimentavam, né? Uhum. Isso fez com que, novamente, a economia brasileira sofresse uma queda muito, muito intensa, né? E após a pandemia, o que a gente verifica, né? Que novamente a economia brasileira agora tem apresentado uma tendência de um crescimento mais consistente, né? Isso teve, né, reformas ali, né, nesse período que eu citei, né, que por muitos economistas são avaliados, né, como fatores prioritários, né, para depois da pandemia ter criado condições para a economia retomar uma trajetória mais consistente de crescimento, Uhum. né? Mas também tem aí um ambiente que é o que eu trago, que eu vejo, de também as empresas começarem novamente, né, a acreditar, a acreditar na própria economia, que vão conseguir, né, tomar decisões de investimento, tomar decisões de produção, que vão ter demanda, que vão ter resultados positivos, né? Então, voltar a apostar no futuro, né? Só que para isso, a gente ainda... Então, hoje, né, só para a gente trazer a perspectiva de crescimento para a economia brasileira em 2024, a nossa perspectiva aqui, né, estou falando aqui, né, do escritório que eu trabalho, é algo em torno entre 2,3% e 2,5% para esse ano. Tá. Né? Se for pegar o período ali pré-pandemia, a gente estava falando um crescimento médio de 1,2%, 1,3%. Tá. Né? Então, a gente já tem vislumbrado um crescimento mais, uma taxa de crescimento maior do que a gente via antes, né, nesses períodos dos últimos anos. Então, praticamente só o ano passado que a gente retomou o nível de atividade de 2014 na nossa economia. Tá. Né? Então, praticamente, a gente ficou 10 anos, né, com um nível de atividade inferior ao que a gente teve ali em 2014, período antes da nossa crise. Né? Então, aí quando a gente olha já essa retomada, né, que também, né, tem essa a economia, são vários aspectos integrados, né? Você tem uma retomada da geração de emprego, que a gente já vê desde o ano passado, uma retomada consistente, né, desde o final do ano retrasado, praticamente uma retomada consistente de geração de emprego, né? Nos diferentes segmentos de atividade. Então, se você vê lá, por exemplo, os dados do CAGED, né? Você tem uma geração de empregos, o saldo positivo, né? Então, o CAGED, ele mede a geração de empregos formais, né? Então, o saldo, né? Contratações, né? Admissões e desligamentos, né? Nos postos de trabalho. Então, mede o saldo. Você tem uma geração consistente, né? Em todos os setores, né? Então, indústria, comércio, serviços, né? Serviços despontando, né? Sendo o principal gerador de emprego, né? E aí vai um pouco em linha, Kleber, com o que você trouxe, né? Dessas novas tecnologias que são poupadoras, né? De mão de obra, né? Então, serviços, né? Capitaneando aí mais a geração de empregos, porque as principais indústrias, né, têm tentado, né, avançar, né? Estou tentado, porque é um desafio para muitas delas ainda, né? As de pequeno e médio porte, principalmente, mas avançar numa maior intensidade tecnológica, um avanço tecnológico, automação, robótica, né? Frentes que são importantes, né? Para melhorar a produtividade, a competitividade delas, né? Então, e o setor, né, da agropecuária, como você citou, é um setor já na mão, né, de grandes empresas, né, a maior parte, ou grandes produtores que são muito intensivos, né, em tecnologia, né, então acabam gerando menos postos de trabalho. Então, mas a gente vê todos esses principais setores gerando empregos,
né? Principalmente aí o setor de serviços. Um ponto ainda que a gente tem é que essa geração de empregos, né? Formais, né? Quando a gente pega os dados, ainda os salários, né? As remunerações de admissão têm sido menores, né? Algo em torno de 5% inferior ao salário, às remunerações de admissão, né? Então você vê uma redução aí dessas remunerações por trabalhadores nos novos postos de trabalho. Mas se você for olhar também outros indicadores, né, como taxa de subutilização da mão de obra, que é aquele trabalhador que ou ele está desempregado, ou ele está desalentado, ou ele está desalentado quando ele desistiu de procurar emprego, né, ele está numa situação de desalento, ou que está subocupado, né, trabalha menos horas do que necessário. A gente também teve uma queda significativa, né, de mais de 20%, né, da população economicamente ativa. A gente está chegando aí a algo em torno de 16%, né, então uma redução significativa. Nossa taxa de desemprego, né, chegando aí a algo em torno de 7, entre 7 e 7,5, que está oscilando, uma taxa muito inferior ao que a gente teve nos anos pregressos, né? Isso olhando por uma ótica, né, do consumo, né, é algo muito positivo, né, porque são mais famílias que hoje que têm mais remuneração, uma massa salarial maior, né, então que traz um cenário positivo em termos de consumo, em termos de demanda via consumo para as empresas, né? Por outro lado não, né? Olhando pela ótica das empresas, né? A gente vê um crescimento aí, apesar, né? Olhando o setor da indústria como um todo, né? Ainda tem andado um pouco de lado, né? Mas a gente vê um crescimento de vários setores, né? De atividade, né? Principalmente aí a gente pode destacar alguns aí trazendo essa interação com o setor público, né? Uhum. Alguns programas que são muito importantes, né, para fomentar investimentos. Então a gente pode destacar aqui, por exemplo, uma retomada do papel do BNDES, né, que historicamente é o banco que tem linhas de crédito de longo prazo, sendo o principal agente financeiro que tem linhas em condições, né, aderentes aos projetos de investimento. Quando eu falo em projetos de investimento, estou falando de investimentos que às vezes o retorno deles vai se dar há 10, 15, 20 anos, né? Não é um investimento na bolsa de valores, né, no mercado financeiro. Estou falando de investimentos que é uma ampliação de uma capacidade de uma indústria, é um investimento em infraestrutura, é um investimento em máquinas, equipamentos mais tecnológicos, é investimento, né, em inovação, é investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento. Então, você tem aí o setor público garantindo aí, né, linhas de financiamento, ampliando aí os recursos direcionados a investimento. Isso faz com que muitas empresas estão se preparando ou preparando seus projetos para poder retomar essa aposta, porque o investimento é a principal aposta, né? Quando você faz o investimento, que seu retorno vai ser daqui a 20 anos, 15 anos, 10 anos, é uma aposta em um futuro, né? Então, a empresa tem que, para ela se endividar, para ela captar recursos, ela tem que vislumbrar que, ao longo desse período, ela vai ter retorno suficiente para ter essa rentabilidade. Então, quando a gente olha anúncios de investimento por parte de grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, a gente já vê uma melhora do ambiente econômico nesse sentido, uma retomada, né, dentro desse período pregresso, onde você teve uma ociosidade muito grande, as empresas, então, retomando, aumentando a sua utilização da sua capacidade produtiva já instalada, né, e ampliando os seus investimentos, ampliando a sua capacidade instalada, ampliando fazendo aí melhorando a tecnologia, né, das suas plantas, né? Então esses anúncios de investimento que a gente tem visto, né, recorrentemente, né, atrelados, né, seja por conta, né, de linhas que acabam direcionando esses investimentos, como se tem BNDES, FINEP, Embrapi, né, por exemplo, tem exercido um papel importante. Mas você também tem alguns outros planos que foram anunciados que são importantes para fomentar investimentos, né?
Então, como o plano de transição ecológica, né? O plano Nova Indústria Brasil, o novo PAC, né? Então têm sido realizados várias medidas para que também empresas tomem decisões de investimento, apostem em um futuro. Isso é muito positivo, né? Porque se as empresas tomarem decisões de investimento, melhora a demanda na economia e faz, então, com que melhore as condições de oferta também, né? Porque essas empresas vão ampliar sua capacidade de oferta e, ao mesmo tempo, né, quando você já tem um ambiente, né, de demanda agregada, né, que tem um potencial ali, né, de crescimento, né, Uhum. para equilibrar essa oferta e essa demanda, você tem aí um cenário positivo, né? Então, quando a gente olha a perspectiva, né, para a economia, a gente vê muitas empresas tomando essas decisões de investimento que são muito importantes, né, ampliando sua produção. Uhum. Mas a gente ainda tem alguns desafios muito importantes, né? Você citou um, Kleber, que o primeiro desafio é que grande parte do crescimento econômico hoje ele está muito relacionado ao, ao setor do agronegócio, né? O setor do agronegócio tem sido um setor aí que tem impulsionado muito o crescimento, né? E quando a gente olha também, por exemplo, exportações, a gente mantém a nossa pauta de exportação muito atrelado às commodities, né? Então, são produtos de menor valor agregado e, como você citou, produtos que a gente tem uma intensidade de máquinas, equipamentos muito maior, então são menos geradoras de emprego, né? E quando você olha o agronegócio como todo, muitas das grandes empresas que trabalham no agro são empresas multinacionais, Uhum. com sede em outros países, né? Então, você gera uma renda local, mas que é uma renda que muitas vezes vai ser depois transferida também para suas matrizes, né? Quando a gente fala das grandes tradings, por exemplo, né? São empresas muito grandes, ou, né, as grandes empresas que operam no segmento, né, de extração, né, de minérios, né, por exemplo, né? São grandes empresas que acabam tendo mandando muito desses recursos, né, acabam tendo sua lógica de operação muito relacionada à sua lógica global, né, de, 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 de operação e de maximização dos seus resultados, né, não olhando muito o país como, né, o Brasil como um todo. E Uhum. a gente tem outros dois desafios fiscais que eu gostaria de relacionar aqui, que é o desafio, né, que a gente enfrenta, que já está, né, todos os dias, né, nos jornais, né, já há alguns anos praticamente, né, que é o desafio fiscal, né, o Brasil enfrenta um desafio fiscal muito grande, né, então esse ajuste nas contas públicas é algo que é importante, né, você equilibrar né, buscar conter o crescimento de endividamento, né, o ritmo de crescimento de endividamento, conter e reverter, mas a gente verifica que nos principais regimes que foram implementados, né, ao longo dos últimos anos, então vamos destacar aí, no teto de gastos, por exemplo, e o novo arcabouço fiscal, são regimes que rapidamente têm se mostrado inconsistentes, né, para serem algo de longo prazo, né, de tal forma que não tem conseguido equalizar essa questão fiscal, né, esse equilíbrio fiscal, vamos colocar dessa forma, ao mesmo tempo e que tem exigido cortes e contenções de recursos para várias áreas que são prioritárias, né? Então, um dos papéis prioritários para o Estado é a alocação alocação e distribuição desses recursos, como eu estava colocando. Então, a partir do momento que ele corta recursos, por exemplo, para farmácia popular, né, você tem um impacto daquela pessoa que necessita daquele remédio, que não Uhum. tem, que não tem condições de estar adquirindo aquele remédio. Quando corta recursos para o SUS, está afetando diretamente as pessoas. Então, quando a gente olha na grande mídia o debate, olha, precisa cortar gasto, mas ao cortar gasto, né,
precisa ter, né? Então, voltando àquele slide, né? Também precisa ter a sabedoria, né? De entender que, né, a gente não está olhando só uma planilha, a gente está olhando pessoas que dependem daquele recurso. Então, ao mesmo tempo que é muito importante a gente buscar a sustentabilidade intertemporal da nossa dívida, o equilíbrio fiscal, mas a gente tem que sempre ter também a preocupação da nossa de que essas políticas públicas têm um papel essencial, né, para grande parte da nossa população, né, principalmente para a população, principalmente a gente tem que pensar a estrutura socioeconômica do nosso país, né, onde grande parte da nossa população percebe, né, uma renda muito baixa ou está em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, não dá para a gente também pensar, né? A gente precisa juntar, quando a gente pensa esse desafio, a gente precisa conseguir chegar em um equilíbrio também entre como que a gente pensa a política fiscal e a sustentabilidade das contas públicas, mas também garantindo, né, toda essa preocupação socioambiental, né, principalmente, né? Com toda essa estrutura que a gente tem aí, que é desigual do nosso país, né? A estrutura, né? Então, é um desafio muito grande que a gente vê esse debate está novamente, apesar do ano passado ter sido aprovado novo arcabouço fiscal, novamente esse debate ele já está contratado. Isso faz com que varie, né, mude as expectativas, né, porque tem um componente político, um componente econômico, um componente de percepção de riscos muito grande nessas questões. Tem uma insatisfação popular também, né, porque quando você corta recursos que vão diretamente para as pessoas, mas isso faz com que impacte a tomada de decisões, né, de empresas, de famílias, e ao mesmo tempo também varie significativamente taxa de câmbio, por exemplo, que se desvaloriza, juros futuros, né, que aumentam, né, que variam também. Então, a parte, né, de alocações de recursos no mercado financeiro, que segue uma outra dinâmica do que o mercado produtivo, né, que é algo muito mais instantâneo, uma reação muito mais instantânea, a gente vê que tem uma alteração aí muito significativa, uma volatilidade muito significativa de ativos financeiros, cotações de ativos financeiros e cotações de moedas, né? E que acabam impactando as empresas, as famílias, né? Porque pressionam custo, muitas vezes, custo de captação de recursos, custo porque algum produto que tenha a sua precificação atrelada ao câmbio acaba aumentando também, por exemplo, né? Então vai lá bater nos custos das empresas, né, que têm as suas matérias-primas, partes, peças, componentes que são atreladas ao câmbio, né? Então você tem uma desvalorização da taxa de câmbio, o custo de importação, o custo desses produtos de aquisição vai aumentar, vai pressionar o custo. Muitas vezes a empresa tem uma dificuldade de repassar para preço, então tem que comprimir suas margens para conseguir vender, ao mesmo tempo que as pessoas também passam a ter uma pressão inflacionária, né, na sua cesta de consumo, né? E aí entra no outro desafio que a gente tem, né? O último desafio que eu queria destacar, né? Que a gente tem na nossa economia, né? Que ainda é uma taxa básica de juros muito elevada, né? Comparativamente aos demais países, né? E que, apesar da gente ter tido um pequeno ciclo de cortes ao longo dos últimos do último ano, novamente a gente já vê uma tendência de uma pressão inflacionária, né? E um discurso já de que já teve uma interrupção nesses cortes, né? Então a taxa básica de juros está em 10,5% ao ano, né? E que já muitos economistas já têm apontado para um potencial novo ciclo de aumento, né? Isso bate diretamente na capacidade das empresas captarem recursos, né? No custo desse endividamento, na disposição, né? Vamos colocar assim, dos bancos emprestarem, né? O crédito acaba ficando mais caro, mais restrito, né, e mais oneroso, e todos, né, pensando em todas as condições envolvidas, né, para as famílias adquirirem os bens, né, também bens que necessitam, né, de um financiamento, um parcelamento, fica mais caro.
Então, a gente tem aí muitos desafios importantes a serem superados. E Muito só para não deixar de falar, só um último, tá né, bom? que é muito importante de destacar a reforma tributária, né, que a gente finalmente tem conseguido avançar com uma reforma tributária. Ainda tem muitos aspectos ali na sua regulamentação a serem definidos, né, mas que a gente conseguiu dar um passo, né? Todos os principais analistas, né, já destacam na mídia há muito tempo, não é o passo, né, ideal, né, em termos da reforma tributária ideal, mas tem sido um avanço importante, né? Então, olhando assim, a gente tivemos ao longo desses últimos períodos avanços importantes, ainda temos desafios, né, mas que mostra é, a direção, né, que a economia brasileira tende a um crescimento, né, mais sustentado e mais sustentável, né, com essa melhoria aí, com esses programas que têm sido capitaneados aí, principalmente, né, pelo BNDES e outras instituições, federações que também destacam a questão da importância da sustentabilidade, né, Uhum, ambiental. Então, um desenvolvimento, uma conscientização para um desenvolvimento econômico, social, com responsabilidade ambiental, né? Então, não só em uhum. termos quantitativos, mas também em termos qualitativos, né? Então, eu me vejo otimista aí, né? Para os próximos, em termos olhando as perspectivas. Que aula, hein, Leia? Fala a verdade, hein? Sensacional. Muito obrigado, André. André, eu acho que você já trouxe com esse resumo a parte que a gente normalmente traz das 5 dicas. Eu acho que você trouxe esse resumo e esse desfecho desse último item, para mim, fechou o raciocínio muito lógico e de muito bom senso e com essa perspectiva positiva. Raquel, você quer apresentar o mapa ou você quer encaminhar o mapa para que o próprio André e depois as pessoas possam. Eu estou vendo aqui que você está em término de, em vias de. Então, Eu é. tô Então, eu terminando. acho que a gente pode. Deixa eu mudar a tela aqui. Eu acho que a gente pode encaminhar para as considerações finais. E aí, você terminando o mapa, passa para o André validando, a gente publica nas redes sociais, tá, André? Porque ela está terminando o desenho. Então, Ok. Leia, as suas considerações finais, depois a Raquel, depois o André, e aí eu agradeço e me despeço do André. Vai lá, Leia. Quase. Boa. Espera aí que eu tenho uma gata aqui tendo um chilique na frente da máquina. Vocês não fazem ideia a bagunça que ela tá fazendo. Nossa senhora, não caindo tá ótimo. Aí, tá vendo que vira e mexe eu saio de foco, aí eu tenho que acertar? É a gata tendo chilique aqui na frente. Pelo amor de Deus, tá acesa. Nossa, muito Então, bom. minhas considerações finais. Primeiro, agradecer demais ao André pela excelente troca e aprendizado. E assim, eu fiquei muito animada de ver essa visão otimista que você passou. É como você falou, a gente ainda tem desafios, mas a gente vê luz no fim do túnel. E isso realmente dá um quentinho no coração e dá uma tranquilidade que eu não tinha antes desse webinar de hoje, entendeu? Então, eu quero agradecer muito. Quero agradecer ao pessoal que esteve online com a gente, as pessoas que vão nos assistir depois, e manter a palavra que a Raquel falou no começo de beber da fonte, né? É sempre muito bom beber da fonte. Então, Muito bom. gratidão, Cléber. Estamos juntos e vamos continuar juntos. Muito bom. Obrigado, viu, Leia?